Olá, paz. Meu nome é Leonardo e tenho uma mensagem de Deus para você. Mateus 6:22 diz: A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? A Bíblia é clara de que a cegueira espiritual só proporciona trevas. Assim como os olhos naturais, a cegueira espiritual ela nos impede de enxergar as coisas do Espírito. Podemos ver isso na leitura seguinte em Marcos 10, 46 a 52, que nos diz: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calassem. Mas ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele lançou de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Meus irmãos, a Bíblia é clara em dizer que Bartimeu era cego e também nos ensina que a cegueira física nada tem a ver com a cegueira espiritual. Bartimeu era fisicamente cego, mas espiritualmente enxergava mais do que aquela multidão. Ele clamou pela compaixão de Jesus, chamando de filho de Davi. Seu clamor foi uma confissão clara de que Jesus o poderia libertá-lo de sua cegueira. Que por mais que os seus olhos naturais não poderiam enxergar Jesus fisicamente, mas os seus olhos espirituais conseguiram enxergar e acreditar de que Jesus era aquele de quem as Escrituras testificavam. A Bíblia em Mateus capítulo 12, versículo 22, nos narra que os fariseus levou um endemoniado, cego e mudo a Jesus, e ele o curou. E mesmo assim, acusaram Jesus de expulsar os demônios para Beelzebu. Mas Jesus foi bem claro de que não expulsava os demônios para os demônios, e que expulsava os demônios pelo Espírito de Deus. Mas apesar de todo o conhecimento que tinham e da vida dedicada à lei de Deus, aqueles homens eram os verdadeiros cegos da história. Tendo a luz à sua frente, preferiam permanecer na escuridão. Com as mentes cauterizadas, não queriam enxergar que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador prometido. A Bíblia diz que o Deus dessa era, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Com isso, sabemos que o inimigo é especialista em cegar as pessoas. Não permita que ele cegue você. Abra os olhos, volte a enxergar e esteja sempre com os olhos focados em Deus. Confie nele, porque no fim tudo fará sentido. Que Deus te abençoe.